queimadas pelo mundo todo e agora é a vez da Austrália. Então, por que o fogo australiano é diferente das queimadas da Amazônia? Então, primeiro a gente vai entender por que a Austrália enfrenta uma escalada de incêndios e na sequência a gente vai fazer a comparação com o Brasil, tá bom? Então, fogo em proporções inéditas matou ao menos 19 pessoas e quase meio bilhão de animais desde setembro de 2019. O céu ficou vermelho na virada do ano e 100 mil foram desalojados no sul do país para fugir do calor. Milhares de australianos, turistas que visitavam o país estão sendo forçados a abandonar suas residências e fugir em direção às praias desde o ano novo para escapar de uma onda de incêndios florestais que atingem algumas das regiões mais povoadas da Austrália. Iniciada em setembro de 2019, a temporada tradicional de incêndios no país alastrou-se em 5 dos 8 estados australianos e nos últimos dias viu dezenas de focos ficarem fora de controle na cidade, inclusive no campo. Até o dia 13 de janeiro, 19 pessoas haviam morrido, 18 estavam desaparecidas e cerca de 100 mil haviam sido desalojadas. As regiões de Victoria e Nova Gales do Sul, no sudeste do país, estão entre as mais atingidas. Mais de 50 mil pessoas ficaram sem energia, algumas não têm acesso à água potável e artigos básicos, assim como pão, leite, têm sido disputados nos mercados. O governo de Nova Gales do Sul, onde fica Sydney, a maior cidade do país, declarou situação de emergência, permitindo que autoridades removam moradores à força. A área atingida até o dia 3 de janeiro de 2020 era de 58 mil km², extensão um pouco maior que o estado da Paraíba. A crise de incêndios na Amazônia em 2019, para efeitos de comparação, devastou cerca de 9 mil km². Então aí a gente percebe, se você pegar fotos de algumas cidades, você vê assim um vermelho vivo por conta do fogo, né? A Nova Zelândia, geleiras adquiriram tons de marrom após o contato com a fumaça e as cinzas, porque é ali do lado da Austrália. Então o Google rapidinho te mostra isso. Até meio bilhão de animais podem ter morrido na Austrália por causa do fogo, alguns cientistas falam, e entre eles estão cerca de 8 mil koalas, quantidades que equivale a 1/3 dos animais que vivem em um dos habitats para koalas mais populosos da Austrália, ao norte de Sydney. É comum que na Austrália haja incêndios e que as temperaturas sejam maiores no verão, mas o aumento do calor atribuído à crise do clima tornou a temporada de fogo ainda mais severa do que se costuma ser, e isso, né, ficou muito pior esse ano. Então, o ano de 2019 foi o mais quente do país desde o início dos registros, no início do século XX. Outros eventos climáticos no último ano acirraram a seca e levaram ventos que alastraram o fogo. A crise na Austrália é diferente da onda de queimadas que atingiu a Amazônia brasileira em agosto de 2019, porque aqui o fogo foi atribuído à ação de pessoas que queimaram a floresta para o desmatamento e a abertura de pastos. Lá na Austrália, os incêndios são fenômenos naturais e até agora não há registro de que tenham sido causados pela ação humana. Agora, como que o clima explica esses incêndios? A Austrália é um país de dimensões continentais, assim como o Brasil, que fica um pouco abaixo da linha do Equador, na região da Oceania, e tem um clima variado ao longo do seu território durante o ano. Então, por exemplo, na região norte é tropical, no sul é temperado e entre eles há deserto. A área do país ainda sofre influência de 2 oceanos, o Índico à esquerda e o Pacífico à direita. Por receber diferentes influências, o tempo na Austrália pode mudar muito de ano para o outro, e isso favorece o surgimento de eventos extremos, como secas, ondas de calor, inundações e até incêndio, que são parte natural dos ecossistemas do país. A presença de extremos climáticos sempre influenciou as decisões dos governos locais. Agora, o que afeta o clima na Austrália? Isso é bom para sua prova de geografia, tá? Então, o dipolo do Oceano Índico, né, que ele tem esse nome técnico, né, ele mede a diferença de temperatura entre as metades leste e oeste do oceano. Então, esse valor é positivo e ele indica que haverá menos chuvas nas porções central e sul da Austrália. Quando esse valor é negativo, isso indica que haverá
mais chuvas no país. É como a gente vê o El Niño e a Laninha, né? Agora, o modo anular sul. O chamado modo anular sul descreve o movimento norte e sul de um cinturão de vento que circunda a Antártica. E em sua fase negativa, a pressão atmosférica é maior no sul da Austrália, o que indica que haverá tempo mais seco. Na fase positiva, há aumento de chuvas. A situação agora se agravou porque a Austrália passa pela fase positiva do dipolo do Índico e a fase negativa do modo anular sul, segundo aí os geógrafos e cientistas. Então, ambos favorecem o aumento da seca. Além disso, os ventos da Antártica interagiram com uma grande onda de calor no último ano, levando grandes quantidades de ar seco e quente para o sul do país. Ao mesmo tempo, as monções chegaram mais tarde que o previsto na Austrália em 2019, possibilitando que mais calor se acumulasse na parte central do país nos últimos meses. Isso tudo somado a fatores de longo prazo, como o aumento generalizado das temperaturas e também das secas, tornou a vegetação local muito mais vulnerável à inflamação. Agora, quais são os sinais da crise climática? Ao menos duas situações inéditas mostraram os efeitos da crise no clima na Austrália. A primeira foi a dupla quebra de recordes de temperaturas diárias no país. Por exemplo, no dia 17 de dezembro foram registrados 40,8 graus Celsius e no dia 18, 41,8. A segunda é a sequência de 3 invernos com baixo índice de chuvas, apontando para um estado de aridez prolongada. Antes das temporadas de incêndios, os cientistas já previam que esse verão agora, na Austrália, seria excepcionalmente quente. A previsão é de que o impacto do dipolo índico e dos ventos da Antártica dure por mais alguns meses, tá? Então, isso preocupa ainda mais, né? Então, o aumento geral das temperaturas, contudo, é uma situação permanente. A crise do clima, a gente tem que pensar também das causas, porque a mudança climática começa com atividades como a queima de combustíveis fósseis, a agropecuária, o descarte de lixo, o desmatamento, tudo isso emite uma grande quantidade de gases que acarretam o efeito estufa, que é um fenômeno que torna o planeta mais quente. Entre as emissões de gases, destacando-se o metano, o óxido nitroso e o gás carbônico, o CO2, que vocês conhecem, que representa mais de 70% dos lançamentos. São poluidores dos setores de energia, transporte e alimentos, entre outros, né? E aí, quais são os efeitos? A emissão de gases poluentes formadores desse efeito estufa pelas atividades humanas, muito intensificadas, após a era industrial, tem causado o fenômeno que se chama aquecimento global. Suas consequências mais visíveis têm sido o aumento das temperaturas do ar, também o aumento da temperatura da água e o derretimento das calotas polares e também, com isso, a elevação do nível dos mares e oceanos. A expressão mudança climática é um sinônimo abrangente de aquecimento global, já que engloba outras reações do clima, e a poluição, por exemplo, 1 grau Celsius foi quando a temperatura média do planeta aumentou, que foi o que aumentou com relação ao período pré-industrial antes do século XIX, só para você saber, tá? Previsões. Em 2018, um estudo feito pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU diz que a temperatura mundial pode aumentar 0,5 graus em uma década se as emissões de CO2 não tiverem cortes imediatos. Outras projeções do clima mostram que o aquecimento pode chegar até 6 graus até 2100 se o ritmo da economia continuar o mesmo. As consequências da crise do clima devem se sentir nas próximas décadas e se o aumento das temperaturas se concretizar, o quadro de grandes tempestades, incêndios florestais, escassez de alimentos, inundações, secas severas devem piorar. Como que a crise atinge o governo australiano? O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, afirmou no dia 2 de janeiro, na primeira entrevista coletiva deste ano novo, que as autoridades do país têm feito absolutamente todos os esforços para ajudar as pessoas. Ele pediu, inclusive, que a população tenha paciência na crise e confie em todos aqueles que lutam contra os incêndios.
A crise de incêndios atingiu o governo de Morrison, sempre atinge os governos, né, que enfrenta protestos por não investir em políticas climáticas e apoiar a indústria do carvão, uma das principais da Austrália e uma das mais poluentes para o clima. Antes do início da temporada de incêndios, em 2019, o primeiro-ministro havia negado qualquer política no país, né? Mudar qualquer política no país. E agora o Morrison diz reconhecer a ligação entre a proteção das florestas contra incêndios e a ação contra o aquecimento global, mas apesar disso ainda defende ações de seu mandato na área ambiental, dizendo que a Austrália faz mais que outros países desenvolvidos e que o governo deve apoiar indústrias tradicionais para preservar a sua economia. Não tá fácil não, viu, gente? Bom, Morrison visitou a cidade de Cobargo, uma das atingidas pelo fogo em Nova Gales do Sul, e foi hostilizado pela população, né? Então as pessoas, né, que estão mortas agora, perguntou uma mulher, né, quando viu o primeiro-ministro, né? Então, inclusive a ativista Greta Thunberg também criticou a situação na Austrália pelo Twitter, perguntando como é possível que desastres como a dos incêndios ainda não despertem atenção política, né? Bom, a crise climática foi a principal pauta de eleição na Austrália em 2018. Ela levou à vitória do Partido Liberal, que é liderado por Scott Morrison, que é classificado como conservador. Os liberais, então, no poder desde 2013, estão no poder desde 2013. Como resposta à crise dos incêndios, o governo tem enviado bombeiros e também o exército para resgatar feridos e levar suprimentos como água, diesel para aqueles que atuam nas regiões afetadas. E as autoridades também estão com o poder de remover as pessoas à força, como eu já disse, né, das suas casas e assumir o controle dos serviços locais, dada a intensidade do fogo. Agora, efetivamente, quais são as diferenças nas queimadas da Austrália e no Brasil? Porque desde setembro de 2019, as florestas tropicais na Austrália enfrentam essas queimadas sem precedentes, como você viu, né, como a gente notou aqui ao longo da nossa aula. Inclusive, à época se falava, quando aqui no Brasil estava acontecendo, né, todas as coisas, falava-se, né, nossa, e lá na Austrália tá queimando tudo e não falam nada, né? O fato é que um mês antes de começar lá na Austrália, que foi em agosto, a Amazônia também enfrentou um dos maiores índices de queimadas já registrados. E as comparações começaram a ser feitas. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, questionaram em suas redes sociais sobre a suposta falta de cobertura da imprensa e críticos, né, dando a entender de que eles estão comprando as queimadas da Amazônia, comparando as queimadas da Amazônia com as da Austrália. Mas os casos não são similares, tá? Que apesar da gravidade e dos riscos para a população e animais, a vegetação da Austrália é mais acostumada com o fogo e se adapta para recuperar muito mais rápido. Além disso, os incêndios são naturais e se espalham pela floresta tropical seca. Nesse verão, as ondas de calor chegaram a cerca de 50 graus, junto com os ventos fortes e intensos. Na Amazônia, as plantas não têm adaptação ao fogo e a floresta tropical úmida só queima se alguém colocar fogo. Na Austrália, a queima ocorre na floresta em pé. No Brasil, foi as áreas desmatadas, tá? Então, é bom ver essa comparação aí, para que vocês possam responder corretamente nas provas, tá? Agora, o custo humano em termos de mortes é devidamente maior na Austrália, mas o custo para emissões de carbono pode ser maior na Amazônia. São duas situações, na verdade, super importantes e cada uma merece investimento e interesse dos seus governos. Vocês prestaram atenção que lá na Austrália também rola protesto, enfim, com relação ao governo, é isso, né? As mudanças climáticas facilitaram as condições para o fogo se expandir. Ambos os governos negam que venham ocorrendo mudanças no clima e durante a 25ª Conferência do Clima, realizada em Madrid, na Espanha, foram países que travaram, inclusive, as negociações. O governo de Scott Morrison sofre grande rejeição por conta dos seus incentivos a combustíveis fósseis, que é um dos contribuintes para o aquecimento global. Já os protestos contra Ricardo Salles foram por conta da ineficácia de um governo no momento de agir diante das queimadas. Então são coisas diferentes que se protesta também. Aqui falou-se
sobre a questão de que, olha, demoraram para agir. Lá olha, vocês não estão fazendo nada para melhorar a nossa parte, para reduzir, né, as nossas questões com relação ao aquecimento global. E você? O que você pensa sobre isso? Se você acha que o nosso governo efetivamente demorou para agir, você acha que não existe aquecimento global? Você acha que não existe mudança climática? Que isso é uma falácia ou não? Isso é uma verdade? Tá? O que você acha? Porque, de novo, né, quando eu falo aqui com vocês, eu falo aquele discurso pronto, né, para a sua prova, mas é importante a gente conversar sobre isso, né? Eu tô gostando muito da forma como vocês estão interagindo, porque vocês colocam de uma forma muito científica o posicionamento de vocês, né? Quando vocês vão justificar, nos outros vídeos eu percebo isso, que vocês colocam lá, olha, eu penso assim por conta disso, disso e disso. Então é muito válido esse debate, eu gosto muito desse debate, e como esse canal aqui é meu e não preciso responder a nenhuma instituição, nada, né? Fica muito mais fácil a gente conversar e fica muito mais tranquilo aí a gente construir um conhecimento. Então contribua aí comigo, contribua com todo mundo que assiste esse vídeo, que também lê os comentários, para a gente conseguir evoluir nas nossas concepções de mundo, tá bom? Então um grande beijo e até a próxima dica.